Agora que já sabemos um pouco mais sobre Lucas, bora estudar João? Diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas, João é um livro único que possui um estilo de escrita simples, mas com uma mensagem poderosa, espiritual e missionária. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinópticos, ou seja, que possuem semelhanças ao narrar fatos sobre a vida de Jesus, João não se preocupa em escrever sobre a vida de Jesus e nem cita suas parábolas. Registra apenas 8 milagres de Jesus, dos quais apenas 2 são relatados nos outros evangelhos. O Evangelho de João é o evangelho da fé em Jesus para a vida eterna. A afirmação incisiva de João é sobre a divindade de Cristo. João afirma que Jesus é o Salvador do mundo e o Filho de Deus, e destaca o ministério de Jesus na Judéia. Naquele tempo, a igreja já tinha em mãos os outros evangelhos, mas necessitava de verdades mais profundas que pudesse promover vida espiritual. Sendo João o discípulo amado que desfrutava da presença do Mestre, nos apresenta pregações das verdades profundas que ele ouvira e assistira em sua comunhão íntima com o Senhor. O ilustre evangelista dedica-se em apresentar Jesus como o Verbo encarnado de Deus, habitado entre nós, o grande Emanuel, o Deus conosco. Os temas apresentados neste evangelho são teológicos e possuem categoria de revelação. Aqui, Jesus é apresentado como Logos, a palavra revelatória de Deus, aquele que veio habitar entre nós a fim de morrer sacrificialmente com o propósito de trazer a redenção para a humanidade. O brilhante evangelista apresenta Jesus como o grande eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade, eu sou a videira verdadeira. Neste evangelho, há algumas combinações que aparecem e reaparecem em 1ª e 3ª João, como também Apocalipse. O evangelho de João possui uma proporção de ações que se reveste de papel simbólico, como por exemplo, a lavagem dos pés representa o efeito purificador da obra remidora de Cristo. Outro tema bastante difundido por João é a vida eterna. Os outros evangelistas também apresentam esse tema, porém, no texto de João aparece pelo menos 17 vezes. O que temos em João são doutrinas com temas profundos do Evangelho, que consiste na preexistência de Cristo, a encarnação e a relação com o Pai e a pessoa e obra do Espírito Santo. 3 palavras são destacadas nesse Evangelho: sinais, crer e vida. A palavra sinais descreve os milagres de Jesus, e com isso, João deseja impressionar seus leitores revelando quem de fato é Jesus. A palavra crer aparece 98 vezes, sempre como o verbo crer e nunca como substantivo crença. Isso indica ação, algo que está acontecendo. Os que criam iam tendo suas vidas transformadas. Já a palavra vida é o resultado do crer. Para termos vida, é necessário sermos filhos de Deus mediante um novo nascimento. Nas páginas deste evangelho, encontramos palavras para toda a igreja e em qualquer tempo, mas também, em termos gerais, contém uma mensagem evangélica para os que não são espirituais, pois é um evangelho missionário. Mas afinal de contas, quem é João? João é o amado discípulo de Jesus, irmão de Tiago e filho de Zebedeu, que possuía um barco. Provavelmente, Pedro era amigo de profissão de João e Tiago. Foi no barco que Jesus os encontrou e os chamou para serem seus discípulos, que de pronto aceitaram. A história diz que João pastoreava a igreja em Éfeso e foi desterrado para a ilha de Patmos. E em seu retorno,
Já velho e incapaz de pregar, era levado às reuniões de culto, onde se contentava em exortar dizendo: Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Algo importante para sabermos é o ano em que esse livro foi escrito. Segundo alguns comentadores e pesquisadores, presume-se que foi escrito no final de 80 d.C. ou início de 90 d.C. As tradições da Igreja primitiva indicam que o apóstolo João escreveu o quarto evangelho já no término do primeiro século da era cristã, em Éfeso, a cidade da Ásia Menor. Podemos concluir o estudo do Evangelho de João com as seguintes palavras: Jesus é o Logos, o Verbo encarnado, a palavra revelatória de Deus, o grande Emanuel, o Deus conosco, o grande Eu Sou. E assim, nós finalizamos mais um estudo. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações e até o próximo estudo!